tá? E desmistificar algumas coisas. Então, vamos resolver esse problema aqui. Como que eu posso ajudar vocês, tá bom? Sei que tem muita gente perdida ainda, né? Que tá pensando, vou fazer o curso, não vou fazer o curso, porque insuflação retal, tá? Então, calma, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para quem está aqui hoje e ainda não conhece a ozonioterapia, eu já vou adiantar para vocês que a insuflação retal não é a única via de aplicação do ozônio, mas ela é a mais importante sim, tá? Então, sabe por que nós profissionais, nós temos receio de trabalhar com essa via? Vocês sabem por quê? Porque nós não aprendemos na faculdade e nem em nenhum curso que nós fazemos por aí sobre modulação intestinal. Nós não entendemos, muitas vezes, a importância do nosso intestino. Por isso que eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas e eu quero que vocês anotem, para vocês terem isso de conteúdo para vocês, que isso possa auxiliar vocês, tá? Eu não vou dar uma aula aqui de modulação intestinal, nós não vamos ficar até amanhã falando, porque é muita coisa. Mas eu quero trazer alguns pontos importantes para vocês. Então, gente, antes de eu estudar sobre, né, o assunto, antes de eu entrar nesse mundo da ozonioterapia, nunca na minha vida eu imaginava que o nosso intestino ele era tão importante assim. Eu também não sabia que a suplementação interfere nesse processo. Nunca, né? Porque a gente aprende na faculdade a função do intestino, de absorção. E aí, mas não é só isso. O intestino ele é maravilhoso. E eu também não sabia da questão da suplementação. Por isso que eu associo a suplementação aos meus tratamentos e que eu tenho resultados imediatos, eu tenho resultados em poucas sessões. E vocês vão entender por quê. Vocês sabiam que, por exemplo, a vitamina A e o zinco, eles são super importantes para a produção de muco no nosso intestino? E que a vitamina D, por exemplo, né, além de melhorar o metabolismo do cálcio, de melhorar a saúde dos ossos, ela também vai afetar vários tecidos. E lá no nosso intestino, nós temos vários receptores de vitamina D, que além de regular a inflamação, também vai ter um papel importantíssimo na barreira intestinal. Olha só que loucura! Então, quando eu falo para vocês a suplementação, que não adianta só a gente fazer e aplicar ozônio e não ter esse conhecimento, vocês estão vendo a importância da suplementação no processo também. Então, eu sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque todo mundo falava. Mas eu nunca tive a chance de entender realmente essa relação do nosso intestino com as doenças, com a alimentação, com a suplementação. E menos ainda, gente, com o sistema respiratório. O sistema MALT que eu falei para vocês. Quem estava aqui, quem participou do workshop, sabe do que eu estou falando. Eu falei muito sobre o sistema MALT, né? Dessa relação do nosso intestino com as doenças respiratórias. Quando que nós aprendemos isso na faculdade? Nesses cursos que nós fazemos? Então, é muito conhecimento, gente. O intestino é um negócio maravilhoso. Então, a ozonioterapia na minha vida foi a virada que eu precisava em termos de resultados e em termos de conhecimento. A ozonioterapia me trouxe muito conhecimento. E eu falo para os meus alunos que a aula de modulação intestinal é uma das aulas mais importantes do curso. Porque é ali que o aluno começa a ter essa noção de fisiologia, de como que funciona o nosso organismo, tá? Então eu quero dar umas dicas para vocês hoje, né? Em todos esses anos de atendimento, gente, eu nunca tive um paciente que se negou a fazer uma insuflação retal.
Eles chegam sim, né, com aquele olhar desconfiado, assustado, meio assim, ressabiado. Sabe por quê que eles chegam assim pra gente? Porque eles nem imaginam do poder que o nosso intestino tem. Eles nem imaginam. Então, a minha primeira dica para você, se o seu paciente não quiser fazer insuflação retal, é você explicar para o paciente a importância dessa via. Como eu acabei de explicar para vocês, vocês vão entender muito mais o que o ozônio faz, tá? Então, explica para ele a importância dessa via, como que o procedimento é feito, o quanto que essa via vai ser importante para resolver o problema dele. Aí entra na questão, né, de confiança e conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você transmite segurança e confiança para o seu paciente. Então, não adianta falar assim, vamos fazer insuflação retal porque vai ser bom para você. O que o paciente entendeu disso? Porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento que nós temos de anatomia, de fisiologia, tá? Então você tem que explicar. O seu paciente, ele não sabe que 99% das doenças que nós temos são geradas por um intestino permeável. Que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas ele deveria ser o primeiro cérebro, por tantas coisas maravilhosas que ele faz e que a gente não tem nem noção. Então, anotem aí o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui agora é importante e pode ser novo para muita gente, pode ser que não seja, mas é algo importante. Olha só, o nosso intestino, ele é o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independentemente do sistema nervoso central. Gravem isso. O intestino também, ele é capaz de executar funções independente do sistema nervoso central. Ele também processa, ele também decide e ele executa tarefas, assim como o nosso sistema nervoso central, tá? Assim como o nosso cérebro. É um sistema nervoso entérico que nós chamamos. E é nesse sistema nervoso entérico que a serotonina, por exemplo, é sintetizada. Então, as células do nosso plexo mesentérico, do intestino, elas sintetizam neurotransmissores do sistema nervoso. 95%, gente, da serotonina é produzida no intestino e o resto lá no cérebro. Olha que loucura. Tá todo mundo achando que a serotonina é produzida só no cérebro. Não. 95% dela é produzida no nosso intestino. Aí nós temos também a produção do quê? De dopamina, de melatonina, norepinefrina, ocitocina, que é o hormônio do amor, né? GABA, endorfinas. Então, por que vocês acham que uma pessoa que ela tem uma alteração emocional, uma depressão, uma ansiedade, por que vocês acham que nós tratamos pela via retal? Por isso que eu acabei de falar. Porque os neurotransmissores são produzidos lá no nosso sistema nervoso entérico. Olha que bacana isso. E muitos profissionais e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pacientes com dor. A gente vai tratar lá via retal também. Então, o sistema nervoso entérico, ele influencia o sistema nervoso central. A permeabilidade da membrana intestinal e a microbiota intestinal influenciam o comportamento e ações do nosso sistema nervoso central. Sabe por quê?
Porque quando nós temos um aumento da permeabilidade da membrana intestinal, nós podemos ter uma inflamação lá na barreira hematoencefálica, lá no nosso cérebro. E aí que surgem os quadros de demência, os quadros de Alzheimer, de Parkinson. Então, quando eu falo para vocês que 99% das doenças que nós temos vem do intestino permeável, é por isso. Porque o intestino permeável, ele permite com que substâncias, com que bactérias, vírus, eles entrem no nosso organismo. E eles vão fazer a festa. E quando isso acontece, lembra que eu falei para vocês que a inflamação não é em um local. As células inflamatórias, elas percorrem o nosso sangue, o nosso organismo todo. Elas estão no sangue. E o sangue corre pelo corpo todo. E aí essa inflamação, ela chega lá na nossa barreira hematoencefálica. E ela vai inflamar. E aí nós começamos a ter esses quadros, essas patologias. E muitos profissionais não conseguem tratar. Aí entra aquele efeito paradóxico que nós falamos. A pessoa vai tomar remédio para melhorar o quadro de Parkinson, quadro de demência. E o que vai acontecer? Nós falamos que os medicamentos alteram a permeabilidade da membrana intestinal. E aí? Ele está piorando a própria causa da doença dele, que é a permeabilidade intestinal, que é a desbiose. E aí entra naquele ciclo que não melhora nunca, vai ser dependente de remédio para o resto da vida. Ó, que louco, né? O nosso corpo humano. Quem tá gostando aí, ó, cadê o meu coraçãozinho? Porque essa aula tá bacana hoje, hein, gente? Cheio de conhecimento, hein? Fala aí, vocês estão gostando? Hoje eu tô super bem-humorada, que eu resolvi até trazer conteúdo aqui para vocês, estão vendo? Maravilha, né? Então, olha só, o doutor Lair Ribeiro diz o seguinte: o nosso bem-estar tem origem lá no nosso intestino. E alguns médicos britânicos dizem que o intestino influencia os nossos comportamentos e até o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, quando eu falo, né, que o nosso intestino deveria ser o nosso primeiro cérebro, olha quanta função que ele tem. Olha quanta coisa que ele pode influenciar, que ele pode afetar. É uma loucura isso, gente. Eu lembro, vou contar um episódio de uma coisa aqui. Uma vez, o meu avô passou mal. A minha família toda é da área da saúde, tá? E um dia o meu avô passou mal, ele estava com diarreia, muita diarreia. Aí a minha mãe me ligou, falou assim: filha, o vô não tá bem, tá com diarreia. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ser, mas ele não comeu nada de diferente. A alimentação dele normal, mas ele tá com diarreia. Eu falei assim pra minha mãe: ó, isso daí é pulmão. Minha mãe olhou pra minha cara: pulmão? O que tem a ver diarreia com pulmão, Thalita? Você tá louca? Falei assim: é pulmão. Faz uma ausculta nele. Aí, por fim, né? Acabei chegando na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá na casa do meu avô, eu fui fazer a ausculta pulmonar nele. Batata. Murmúrio vesicular diminuído. Nós ligamos para a ambulância, ele foi para o hospital. E lá no hospital, detectaram que ele estava com uma pneumonia. E ele estava tendo quadros de diarreia. E quando a pessoa lá, o SAMU, né, chegou para buscar ele também, eu falei para a moça, eu falei assim, olha, ele deve estar com pneumonia ou algum problema respiratório, alguma disfunção respiratória. A mesma coisa. A mulher olhou para mim e falou assim, nada a ver, ele está com diarreia, ele está desidratado. E eu falei assim, eu quero que faça um exame de pulmão nele. E aí, chegando no hospital, fizeram um raio-x de pulmão, né? E ele estava com pneumonia. Então, olha só, poderiam estar tratando ele, achando que ele estava desidratado. Gente, pneumonia mata.
A gente sabe disso, quantas pessoas, né? Por que que as pessoas estão, às vezes, morrendo de pneumonia? Porque por essas questões. Ela tem um quadro intestinal e a pessoa vai querer avaliar o intestino dela. Ah, comeu alguma coisa que fez mal, tá desidratado. Ninguém associa essa possibilidade porque as pessoas, os profissionais não conhecem essa ligação do nosso intestino ao nosso sistema MALT, que eu falei tanto para vocês lá no workshop, não é? Olha lá, estou amando a aula, tá vendo, Sandra? Ah, é porque hoje eu tô bem humorada que eu trouxe aqui para vocês. E é isso. Então, mas olha só, né? Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que ela tem o intestino preso? A gente brinca, fala assim, ah, essa pessoa tá enfesada. Gente, e é literalmente isso mesmo que acontece. Não é brincadeira. A gente fala, ah, tá enfesada mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela tem o intestino desregulado, ela não consegue, o corpo dela não está produzindo os neurotransmissores adequadamente. E aí, essa pessoa que ela tá enfesada é uma pessoa chata, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que só reclama, não é assim? Por isso que a gente brinca que a pessoa tá enfesada. Por quê? Porque ela não está produzindo os neurotransmissores, porque é lá no intestino que a coisa acontece. E aí nós não estamos tratando aquilo. Ela está com uma desbiose. E a gente precisa olhar para isso. Olhar para isso. Então, vocês que estão aqui, agora vocês têm o conhecimento. Vocês vão saber tratar o paciente de vocês. Então, quando você precisa, então, explicar para o paciente, tá? Porque quando você consegue explicar para o paciente essa relação do intestino com o problema dele. Porque como que você vai explicar para uma pessoa que tem depressão, que você vai fazer uma insuflação retal nela? Ah, porque eu peguei lá no protocolo que fazer insuflação retal é bom para quem tem depressão. Como que você vai convencer o seu paciente de que é bom para ele? Não adianta só falar que é bom, você tem que provar que é bom. Você tem que explicar que é bom. Então, mostre o seu conhecimento. Isso tudo que eu acabei de falar para vocês é um pedacinho da aula de modulação intestinal. É pouca coisa, porque se eu for ficar falando para vocês de modulação intestinal, nós vamos até amanhã, a semana inteira falando. É muita coisa, e é muita coisa legal, é muito conhecimento. Então, você precisa explicar para ele. Olha, fulana, então, para sua depressão, nós vamos trabalhar essa via porque é lá que é produzida a serotonina, os neurotransmissores que vão te ajudar. Não soa diferente quando você passa conhecimento para o seu paciente, passa confiança para ele. Ele vai olhar para você e falar: caramba, essa pessoa entende bastante da coisa. Vou arriscar fazer um tratamento aqui com ela. Não é assim? E é. Então, é isso que vocês vão ter que fazer para convencer o paciente de vocês a fazerem insuflação retal. Mostre que é importante, mostre o caminho para ele, o caminho que ele vai percorrer, por que isso vai ser bom para a patologia dele, tá? E aí você vai também explicar para o seu paciente que essa é uma via totalmente indolor. Você tem que tranquilizar o seu paciente, porque ele está achando que, nossa, insuflação retal, ele já está assim, ó. Aí ele já começa a imaginar coisa que não existe. A primeira vez, a primeira vez que eu fui fazer insuflação retal, eu também fiquei, né? Eu fiz o curso, o quê? O quê? Insuflação retal, né? Não, depois eu entendi. Me explicaram o conhecimento do porquê que eu ia fazer, que não ia doer. Explica. Tranquiliza o seu paciente. Fala, olha, é uma sondinha fininha. O senhor não vai sentir nada. Eu vou injetar o gás pela sonda. É totalmente indolor, fique tranquilo. Você tem que acalmar o seu paciente também.
tá? Porque ele já chega tenso para você quando você fala insuflação retal. Alguns pacientes não têm problema nenhum com isso, né? Mas aqueles que têm, que estão meio assim, né? Resistindo ao tratamento, você explica. E aí, ele pode até falar assim: se nada disso funcionar, ele vai falar assim: ah, não, mas eu tenho vergonha. Ai, doutora, não, eu tenho vergonha, eu não quero fazer esse tratamento, não. Sabe o que que eu faço quando o paciente fala para mim que ele tem vergonha? Eu faço o seguinte: falo, olha, não é por conta disso que o senhor vai deixar de fazer o tratamento. Então vamos fazer o seguinte: eu explico para o paciente, eu pego lá a sondinha, eu já preparo, né, com lubrificante, eu higienizo a mão do paciente, eu falo assim: olha, o senhor vai pegar a sondinha, então o senhor vai deitar de lado, vai fazer isso, vai fazer assado, vai pegar a sondinha. Aí você fala o tanto que ele vai ter que colocar da sondinha. Por quê? Porque ele não vai enfiar a sonda inteira, tá? A insuflação retal não vai colocar a sonda inteira. É um pedacinho da sonda. Então, você vai orientar ele. Fala, olha, então, o senhor vai colocar, vai introduzir a sondinha, só um pedacinho. Dê uma toalhinha, alguma coisa para ele cobrir, se ele tiver vergonha. E aí você fala assim, olha, então eu vou estar aqui na porta, assim que o senhor acabar, o senhor grita aqui que eu entro na sala. Quando o senhor estiver pronto, eu entro na sala. Não é o ideal, mas é um jeitinho que nós temos de fazer com que o paciente não desista do tratamento por conta de vergonha, tá? Vocês podem adaptar isso e funciona muito bem. Eu tenho pacientes que têm vergonha, né? Tanto homens quanto mulheres, é normal. Alguns nem ligam mais, tá tudo bem, acostumou, já chega lá de boa, tá? Então, assim, tenha esse cuidado, esse carinho com o seu paciente. Aí ele vai lá, ele te chama, você entra, você vai lá só na sondinha, fala para ele deixar a pontinha da sonda para fora, você vai, injeta o gás e tá tudo resolvido. E pronto, e acabou. Tá? Não tem erro. É uma opção. Ah, doutora, mas e se mesmo assim ele não quiser fazer, ele está resistindo, ele vai falar, não, por essa via eu não vou. E aí? Aí, gente, se o paciente realmente falar que não, ele não quer, nós vamos substituir a insuflação retal pelo soro ozonizado. É uma opção também, tá? E aí, junto com esse soro ozonizado, mas não adianta só fazer o soro ozonizado. Você tem que ter um protocolo para ele. Então, você já vai poder entrar com a suplementação simbiótica. O que é suplementação simbiótica? Você vai utilizar os pré-bióticos e os probióticos. Por quê? Você precisa proteger a membrana intestinal dele, já que ele não vai fazer o ozônio. O que o ozônio faz lá no nosso intestino? Uma das funções, né? Ele vai diminuir a permeabilidade intestinal. Então, se ele já não vai fazer a insuflação retal, prepare o organismo dele. Já dê os pré-bióticos e os probióticos para ele utilizar. E aí também vocês vão suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais. Não falei para vocês agora da vitamina A, da vitamina D, do zinco, como que eles ajudam na nossa permeabilidade, lá na nossa membrana intestinal. Então, vocês também vão precisar suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais, tá? E mais do que nunca, gente, vocês precisam orientar o paciente de vocês para cortar os alimentos inflamatórios. Glúten, lactose, comida gordurosa, açúcar. Sabe por quê? Porque senão não vai ter resposta. A pessoa já não está fazendo a via que deveria fazer, que seria o grande resultado. Então, nós estamos adaptando uma outra forma
dela ter esse resultado positivo também com a ozonoterapia. Só que o nosso paciente, ele precisa colaborar. Não adianta a gente fazer todo esse protocolo lindo e maravilhoso se ele não colaborar. Vai chegar lá na casa dele, vai se entupir de glúten, vai comer porcaria. Então tem que colocar medo mesmo no paciente. Falar assim, olha, se o senhor não for fazer direito, eu sou assim já. Se você não vai fazer direito, nós não vamos nem começar. Porque eu não vou perder o meu tempo, eu não quero que o senhor gaste o dinheiro do senhor. E é assim que funciona. Ele tem que entender que o tratamento não depende só de nós. Depende também. Mas depende muito mais dele do que de nós. Só que se nós, profissionais, não soubermos orientar o paciente, aí ferrou. Tá? Porque uma coisa é você explicar e ele não fazer. Aí, se ele não tiver resultado, problema dele. Falou, eu avisei o senhor não está fazendo, lavo minhas mãos, o senhor não vai ter resultado. E outra coisa é o paciente não ter resultados porque você não soube orientar. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que lembrar disso sempre, dessas orientações. Vocês sabem o que o glúten faz? Já falei aqui, eu vou reforçar de novo. O glúten, ele aumenta a permeabilidade da membrana intestinal. E aí gera todas essas doenças que nós temos. As inflamações, baixa imunidade. E o glúten também desperta anticorpos. Por isso que tem pessoas aí com doenças autoimunes. Então, gente, tudo vem do intestino. A insuflação retal é a principal via. Eu uso muito a insuflação retal, muito, muito. Todos os pacientes, quase, eu uso. Só que nenhum paciente até hoje se negou em fazer a insuflação retal. Porque eu oriento, porque eu explico, porque eu passo segurança para ele. Se ele tiver vergonha, faz esse jeitinho que eu ensinei vocês. Pede para ele colocar, ele te chama. Aí ele vai ganhando a confiança, ele vai ver que assim, ai, nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. É tão simples, é tão gostoso. Não é confortável, né? Mas assim, não tem problema nenhum. E a hora que aquilo começar a fazer bem para ele, que ele começar a ver os resultados, tá nem ligando mais. Então, quando eu falo para vocês que nós temos que fazer essa associação de fatores, não é só aplicar gás, encher seringa com gás. Eu falo que a ozonoterapia não é encher seringa com gás. Vocês conseguem entender? É fazer essa correlação que eu trouxe aqui para vocês? E por que a suplementação é importante nesse processo também, gente? Porque cofatores de vitaminas e minerais, eles fazem parte do nosso corpo, das reações químicas do nosso corpo. Nós precisamos ter. Por isso que eu falo tanto que adultos a partir de 25 anos precisam suplementar. É extremamente importante. Então, vocês, olha o conhecimento que vocês estão tendo nessa aula sobre o intestino, que talvez muitas pessoas aqui ainda nem conhecia, é uma coisa nova. Tem gente que nunca ouviu falar de sistema MALT, dessa integração do intestino. Não é bacana? E aí, quando você tem todo esse conhecimento, nossa, você nem pensa para tratar o seu paciente, você já sabe o protocolo que você vai fazer nele. E fica simples, fica de fácil entendimento. E aí os resultados já começam a aparecer